Nesse episódio nós vamos entender por que o Muichiro Tokido se tornou um Hashira tão cedo. Por que ele é tão forte? O episódio começa com o Tokito lá saindo de dentro daquele vaso de água que ele estava preso e ele tá cheio daqueles espinhos. Ele começa a tirar e perceber que aqueles espinhos tem algum negócio que tá deixando ele mais lento, entende? E ele vê o Kotetsu lá e vem na mente dele a imagem do pai dele, da imagem que ele tinha esquecido por conta de um trauma que ele tinha sofrido no passado. Aí voltamos no flashback, onde mostra que a família dele era uma família de lenhadores. O pai dele era lenhador e a mãe dele estava doente lá, de cama, quase morrendo. E o pai dele saiu no meio da chuva para buscar uma erva, um remédio lá para a mãe dele que estava morrendo. E no processo, o pai dele escorregou num barranco que estava chovendo e tudo mais e morreu, e caiu ali. O pai dele morreu e a mãe dele morreu também porque estava doente e o pai não chegou a tempo com o remédio. Aí ele ficou órfão junto com o irmão gêmeo dele. Ele tinha um irmão gêmeo, que é a cara dele, a cara de um focinho do outro. E, mano, os dois ficaram. Tinham uma personalidade muito diferente. O Tokito era um garoto gentil, assim como o Tanjiro. Era um garoto gentil e tudo mais. Ele não era esse arrombado que ele é hoje em dia. E o irmão dele é que tinha essa personalidade que hoje o Tokito tem. Veio uma certa vez uma esposa lá do mestre lá do Orochimaru do Bem, com a proposta dele se tornar um espadachim lá, caçador de Oni. E o irmão dele estava escabriado, gato escaldado sobre negócio de ajudar as pessoas. O pai dele tentou ajudar a mãe dele e acabou morrendo. A mãe dele ajudou outra pessoa e acabou morrendo por isso. E por que ele tem que ajudar outras pessoas? Ele tá um gato escaldado, tem medo de água fria. Aí, por conta dessas palavras e por conta da atitude do irmão do Tokito, eles dois se deixaram de falar, eles não se falavam mais. Embora eles vivessem na mesma casa, a relação deles ficou meio conturbada ali. E numa certa noite, os dois estavam dormindo lá, o Tokito se levanta por algum motivo e do nada aparece um Oni na porta deles dois. Um Oni! E ataca o Tokito. E o irmão dele entra na frente e o Oni arranca o braço do irmão do Tokito. E, mano, ele fica assustado pra caralho. Aí ele pega o irmão dele e vai pra um canto. E o Oni começa a inferiorizar eles dois. Ah, lenhador e tudo mais, são duas crianças, são só duas crianças. Eles queriam se alimentar de uma coisa maior e ele começa a falar isso. Aí o Oni encurrala eles num canto ali e o irmão do Tokito tá gritando muito e o Tokito sente um negócio vindo de dentro dele, uma chama, algo. Sabe aquela mulher que é esposa do Orochimaru lá do bem? Ela avisou pra eles que eles eram descendentes de um espadachim muito forte. Aquele espadachim lá que inspirou um boneco, o dono daquela espada que estava dentro do boneco. Ela fala isso numa cena anterior, mas essa marca em específico, ela é a mesma marca que tem na cabeça, na testa do Tanjiro. Ela aumenta o desempenho físico dos caçadores e tudo mais. Por isso, essa é a resposta do porquê que o Tokito foi um Hashira tão cedo, porque ele era incrivelmente forte por conta dessa marca do caçador. Então ele deita o Oni na porrada, uma criança de 10 anos, de 10, 11 anos, deitando o Oni na porrada. E como ele não tinha nenhuma espada que cortava a cabeça do Oni e ele morria, foi obrigado a bater no Oni até o dia amanhecer. Ele bateu no Oni, imobilizou ele ali até o dia amanhecer, o sol queimou o Oni e ele foi para dentro de casa ajudar o irmão. Chegando lá, o irmão dele estava todo machucado, coitado, estava morrendo, literalmente morrendo. E ele estava morrendo, mas estava rezando pro irmãozinho dele, o Tokito, é, ser poupado de um. Ah, ele estava orando, ele estava rezando ali porque pessoas fazem isso em desespero. Aí entendemos por que o Tanjiro fazia com que o Tokito lembrasse do pai dele, da família, das memórias que ele perdeu, porque o Tanjiro, a personalidade do Tanjiro era muito parecida com a personalidade da família dele, de querer ajudar as outras pessoas, mesmo que isso comprometa a si mesmo, entende? Aí corta a cena, o Tokito salva o Kotetsu que estava sendo atacado ali pelos baiacu pequenininho e o Kotetsu diz, ah, não me importa comigo não. Vai lá onde o Haganezuka que ele tá precisando mais. E o Kanamori também. Então o Tokito vai até a cabana e lá tem aquele demônio que ele tá muito puto porque o Haganezuka não sai, não larga o osso, ele não sai de perto daquela espada. Não importa, o moleque arrancou o olho do Haganezuka, destruiu o olho dele e ele não larga o osso. É muito foco. Aí o Tokito vem por trás e acerta o Oni. E o Oni olha na cara do Tokito que ele tem a mesma marca. Uma marca bem parecida com a do Tanjiro. Que o Michael Jackson lá tinha dito
para todos os luas superiores tomarem cuidado com o menino porque ele tinha essa marca específica. Mesmo assim, o Oni não ligou muito pra isso. Ele não. É o Tanjiro que tem. Esse menino que tem a ver, tá entendendo? Aí o Tokito avança em direção ao Oni. Aí esse Oni arranca de dentro de um vaso um polvo gigantesco. Um tentáculo ali gigantesco que destrói a cabana. Derruba o Senhor Haganezuka, o Kanamori e o Tokito ali. E, mano, esse negócio parece uma cartola, sai coisas inimagináveis de dentro. Daqui a pouco ele tá tirando um coelho. No processo, o Tokito perde a espada que ele tava segurando. Mesmo assim, o ferreiro do Tokito, ele dá a espada que ele já tinha pronta pro Tokito. Aquela que, nossa, era feita exatamente para ele. Ele empunha aquela espada e ele começa a ter um flashback sobre o ferreiro dele, sobre o antigo ferreiro dele que acabou morrendo ali por conta dos problemas no coração. Aí corta a cena, o Oni ataca o Tokito com aqueles tentáculos de polvo gigante e o Tokito numa cena muito épica, muito linda, ele avança em direção ao Oni, cortando aqueles tentáculos como se fosse sabão, entende? Como se fosse manteiga. E ele corta, não corta, mas ele arranha o pescoço do Oni. O Oni se teleporta para outro vaso em cima de uma árvore. E mano, o Tokito disse que não tem tempo a perder, ele tem que cortar a cabeça do Oni logo. Então o próximo ataque dele ele vai destruir o Oni. Aí ele tem um flashback bonitinho ali com o irmão dele, pedindo desculpa e tudo mais, mas não é tão importante. Nossa, corta a cena, o Tokito avança em direção a esse Oni, usando a respiração da névoa, e ele avança. Aí o episódio acaba e nossa, a animação nunca deixa a desejar, é incrível, muito boa, muito incrível. Esse daqui focou muito mais no Tokito, até porque ele tava com mais de 2 semanas aí preso dentro desse negócio, esperando um episódio novo, mas foi incrível mesmo assim, mesmo não tendo focado no protagonista, foi incrível porque, nossa, foi uma história magnífica.